Paz do Senhor Jesus Cristo, amados e queridos irmãos em Cristo. Quero dizer, eu estou agora na igreja, aguardando alguns irmãos para que nós possamos abrir uma hora de oração. E Deus colocou no meu coração uma palavra para eu estar compartilhando com os amados e queridos irmãos pastores da igreja Só o Senhor é Deus. Queridos, nós vivemos tempos difíceis, tempos de grandes pelejas, de grandes lutas, e por que não dizer que muitos pastores, pastoras, obreiros, membros de igrejas, de uma forma geral, em todas as igrejas estão passando por momentos de tribulação, né? Mas deixa eu dizer aos líderes, aos pastores do campo, de todas as igrejas Só o Senhor é Deus, um conselho que eu acredito que vai servir como suporte para a sua vida nesses dias difíceis. Eu estou com uma palavra de Deus em Marcos capítulo 5 e o versículo de número 21, onde está escrito assim, E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Preste atenção. Versículo 22, e eis que se chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sarem viva. E foi Jesus, e com ele seguiu uma grande multidão, e certa mulher, que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, entra aí a história dessa mulher. Todavia, o que eu quero chamar a sua atenção agora, para algo forte da parte de Deus. Eu tenho procurado orientar alguns pastores e pastoras que nós conhecemos acerca de uma coisa. Nós vivemos tempos que a igreja, de uma forma geral, ela deu uma mudada no seu quadro geral. Você que é mais antigo deve se lembrar que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, acontecia que quando você encontrava um crente, ele tinha aquele orgulho, né, de dizer assim, eu pertenço ao ministério A, ao ministério B, ao ministério C. As pessoas se orgulhavam, né, do nome da igreja que ela pertencia, do ministério que ela pertencia. Mas de um tempo para cá nós vimos que foi havendo uma mudança, surgiram tantos ministérios, com tantas doutrinas diferentes, com tantos costumes, tantas liturgias diferentes, e as pessoas pararam um pouco, mudaram a forma de agir. As pessoas hoje elas não defendem mais o ministério A, B ou C. As pessoas não procuram mais a igreja por causa do nome da igreja, por nome do ministério, porque são muitos os ministérios. As pessoas estão procurando a igreja por causa do pastor da igreja. Então você, pastor da igreja Só o Senhor é Deus, preste atenção no texto que eu li, no primeiro versículo. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Logo depois veio o homem e se prostrou diante dele, Jairo. Logo depois veio a mulher e se prostrou diante dele. Mas preste atenção, Jerusalém tinha o templo, o sacerdócio tinha o templo, tinha os rituais, tinha tudo, mas não tinha algo que Jesus tinha, unção de Deus sobre as suas vidas. Preziam-se do Espírito Santo em suas vidas. Então eu quero chamar a sua atenção agora para isso. Às vezes as pessoas estão querendo fugir, nós temos pessoas que às vezes querem ir para um ministério, para outro ministério, às vezes os pastores balançam aqui, já não está bom, eu quero... Não. O problema não está no ministério.
chama o seu obreiro, você pastor, pastora, e mostra esse vídeo para eles. O ministério da Igreja Sol Senhor é Deus é um dos ministérios que dá maior liberdade para o pastor trabalhar. Às vezes, alguns pastores, pastor, mas eu queria uma igreja abençoada, queria dirigir uma igreja abençoada. Uma igreja abençoada deve ser sempre construída pelo pastor. Chegar a revolucionar o rebanho, levantar esse rebanho, para que esse rebanho venha, em nome do Senhor Jesus Cristo, frutificar, largar as tendas e então oferecer ao pastor o conforto que ele de fato merece. Isso não é o ministério que dá, o ministério da igreja, isso é o ministério pessoal de cada pastor, de cada pastora. Jesus caminhava pelo deserto com uma grande multidão com ele, enquanto os templos estavam vazios, porque aqueles que estavam no templo não tinham unção de Deus sobre a vida deles. Se você orar, pastor, pastora, buscar a Deus em nome do Senhor Jesus, consagrar a sua vida, você vai ver que a sua igreja pequena vai se multiplicar, vai crescer, vai ser uma igreja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai ver que não é o nome do ministério que você está que está errado. Não é o ministério A, B, ou C ou D, você que é de outro ministério ouvir esta mensagem, não é o ministério que você está que está errado. O que está errado é que você está buscando no nome da igreja o conforto pessoal que você deveria estar produzindo através do seu ministério e da sua igreja. Então preste atenção. Jesus estava cheio da graça, o homem veio, pediu para que ele fosse à sua casa, e Jesus foi. No caminho uma mulher disse, Jesus tinha fama, se eu tocar, ele vai ser curado. Eu vou ser curado, só basta tocar. Então ela tinha fé, ela tinha ouvido falar, Jesus tinha uma fama de ser um instrumento do eterno na terra. Como é que é a sua fama? O que as pessoas veem em você no momento em que as pessoas que vêm falar no seu nome, quando as pessoas falam, a igreja, só o Senhor é Deus que está na direção do pastor ou da pastora e cita o seu nome, como ele se senta em relação a você? A unção de Deus paira sobre a sua vida? É uma pergunta. Então, se mesmo nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de luta, nesse momento de grande peleja, de batalha, se você mantiver o seu joelho no chão, uma vida de oração, buscando o Senhor, constantemente, confiando no Senhor, escute, a oração e a palavra de Deus sendo ministrada embaixo da unção de Deus, a multidão vai se chegar, e você vai ver que o ministério é uma bênção, vai ver que os seus superiores são bênção, porque não depende de outro, senão da sua vida consagrada, para que tudo dê certo, para que seja uma bênção. Você vai louvar, vai adorar a Deus dentro do ministério que Deus te chamou, e vai ser uma bênção. Deus colocou no meu coração essa palavra antes da oração, nós vamos entrar em oração, já dentro de alguns minutos, e eu quero que você guarde no seu coração, vou estar orando pela sua vida. Então entenda que depois do primeiro sinal, a multidão se agregou a Jesus, ele caminha até o segundo sinal, houve o segundo milagre, e começaram a propagar para todos os lados, que Jesus Cristo, o Galileu, onde ele passava grandes coisas aconteciam. Que na sua cidade haja um testemunho assim, que as pessoas queiram ir aonde você está, que as pessoas saibam o dia que você estiver pregando e desejem estar no culto que você está pregando, que as pessoas busquem você quando tiverem uma necessidade, que as pessoas procurem você para que você ore por elas. Mantenha a sua vida na oração e a unção de Deus fará a diferença. E você vai ver que não tem nada errado com o tempo, não tem nada errado com a sua congregação, não tem nada errado com o ministério que você está servindo o Senhor. Cá entre nós, especificamente, o ministério só o Senhor é Deus. Não tem nada errado. Está errado quando nós deixamos de buscar o Senhor, de orar, de confiar e de deixar Deus usar as nossas vidas. E lembrando que quando Deus usa as nossas vidas, nós glorificamos a Deus, mas também fazemos conhecido o nosso ministério, a igreja a qual nós servimos o Senhor. Então você é meu convidado a partir de hoje tomar essa atitude. Eu fiquei 3 anos de peleja, lutando,
com questão de saúde da minha esposa e tiramos um pouco o foco da oração. Nós tínhamos feito 19 batismos e tínhamos parado de batizar almas. Agora começamos a focar na oração novamente. Dia 10, dia 11, temos batismo, almas estão chegando aos pés do Senhor. Pessoas estão sendo curadas, sendo libertas. Nós precisamos focar, e eu quero convidar você a focar na oração. Amém? Não espere nada fácil, irmão. Eu acho engraçado que às vezes algumas pessoas ficam esperando coisas fáceis, que alguém faça por você, que alguém lhe dê algo. Não, Deus chamou você para fazer a diferença. Então, pega essa liberdade que o ministério dá para você trabalhar, dê o seu melhor, ore, busca, Deus vai fazer o seu nome ser conhecido também. As pessoas, quando falarem em seu nome, vão desejar congregar com você, que você vai ter uma boa palavra, uma vida ungida, você vai colocar a mão, Deus fazer maravilhas, e então as pessoas vão dizer, vamos lá, na só o Senhor é Deus, porque está uma bênção. Você que está nas nossas regiões aqui, de Diamante do Norte, Terra Rica, Nova Londrina, Porto Primavera, Euclides da Cunha, Porto Santo Antônio, Porto São João, você é o nosso convidado. Igreja Sol, Senhor é Deus, em Diamante do Norte, é quarta-feira, às 19h30 até às 21 horas. E no domingo de manhã, às 9 da manhã às 7h30 da noite, às 19h30, para reduzir aí o fluxo de pessoas no templo. Mas está uma bênção e você é o nosso convidado. Os nossos pastores e pastoras, observe essa palavra, é a unção que vai fazer a diferença. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.